Pessoal, boa noite. Luciano, eu entendo por que você me convidou. Ninguém sai daqui como chega. Então, defeitos faciais. Eu tive a cara queimada com 4 anos de idade e fui um menino queimado. Mas que experiência interessante. Alguém me pergunta, você viveria de novo essa experiência? Sim, viveria. Porque foi fascinante a experiência. E é algo marcante, realmente marcante, porque tudo nasce num instante. A vida é cheia de instantes. O espermatozoide encontra um óvulo e a gente vem. Mas antes disso tem outro instante que antecede, que é o amor à primeira vista, de 2 seres humanos que geram aquela criança. Mas quando nascemos, logo somos tomados pela vida no planeta Terra. E não é porque você não tem defeito algum na cara que você não tem um monte de enfrentamentos a serem feitos. Isto é muito significativo, que a vida me ensinou. Não era para ter nascido, minha mãe espanhola, perseguida na ditadura de Franco, para não morrer na Espanha, foge grávida de 6 meses num navio de imigrantes, chega em Santos, o pai morre lá na prisão, não sei quem é, e não era para ter nascido. Mas aí, imigrantes, nessa foto vocês veem o bebê Tejon, sendo passado para a mão da minha mãe adotiva, uma lemoa chamada Rosa Hoffmann. Fui adotado assim, lindo bebê, queimei a cara, fiquei assim. E agora aqui estou. Então existe um aprendizado neste processo que a vida me permitiu aprender. E a vida me permitiu aprender que tem só 3 fórmulas de viver a vida. Uma é como vítima. Vivo como vítima. E existe outro estilo que é pessoas que vivem explorando a vítima. O que eu ouvi da dona Jo, fundadora da PAI, que um dos grandes inimigos lá do problema que ela tem são as próprias famílias que exploram a situação das crianças excepcionais. Então, ou tu é vítima ou tu é explorado como vítima. A outra fórmula de viver que encontrei na vida é o modo, o que está acontecendo? Esperando por Deus, esperando pelo governo, agora tem aí uma onda de esperar pela Beth, esperando Godot, espetáculo fantástico do Teatro do Absurdo, ou não esperando nada. Vítimas, exploradores de vítimas e o modo vitória. E esse modo vitória significa o que nós encontramos aqui, neste exemplo, Luciano, que significa amor ao trabalho, amor a uma causa, amor a pessoas. Essa é a única fórmula de viver, não importa o jeito da tua cara. E um dos meus livros, Guerreiros Não Nascem Prontos, ninguém consegue superar sozinho nada. E aqui, nas palavras das pessoas aqui, tratadas aqui no Instituto Mais Identidade, nós ouvimos muito o lado resgatar. Primeira coisa da superação é o resgate. A segunda coisa, você acolhe e você abraça. A terceira coisa, você reeduca. A quarta coisa, você reinsere. E a mais importante de todas, você liberta. Você põe para voar. Porque não fazemos sós. E a missão de qualquer ser nesta terra é libertar. Um dos meus livros, O Beijo na Realidade,
As conclusões é que você vive na Terra duas lutas. A luta das forças da entropia que estão no universo e a luta das forças da sintropia, que são as forças criadoras. E o beijo, na realidade, significa abraçar e beijar esta realidade planetária. E escolher em qual lado, em qual camisa você está vestindo o time, ou tu está na sintropia ou está na entrópica. E o que é realidade? É a diferença entre sonho e ilusão. Sonho é o que você faz com a realidade enquanto sonha. Ilusão é o que a realidade faz com você enquanto você se ilude. Os beijos nas realidades. Um outro livro meu, Código da Superação. Eu fiz esse livro porque meu último nome é Megido. E Megido é Tel Megido, em Israel, o local do Armagedon, onde foi escrito o Apocalipse. E lá eu passei 3 semanas. É uma região tombada pela Unesco. Um lugar que foi destruído e reconstruído 27 vezes ao longo da história. E lá eu conversei com as pedras que ali estavam por milênios. E o que acabei concluindo dessa experiência lá no Armagedon é que o grande código do código é o que foi colocado aqui por todos. É o amor. E quem ama aperfeiçoa. Amar é um sentido constante e permanente do aperfeiçoamento. O código de todos os códigos. Pedagogia da superação é o meu doutorado. Com 60 anos de idade, motivado por amigos, fui fazer um doutorado. E ao começar os estudos das teses, o que fazer, acabei caminhando para um estudo sobre pedagogia da superação. Investiguei e não vi nenhum livro escrito no mundo sobre pedagogia da superação. Fórmulas reunidas com relação a esta efetiva possibilidade humana de superar toda e qualquer circunstância. E ali, nos estudos, investigando diversos exemplos, diversos casos, a descoberta da importância da ampliação do limiar de dor. Então comecei a agradecer muito na minha infância a cara queimada, porque eu aprendi a ampliação do limiar de dor. E quando você amplia o limiar de dor, parece que você encontra forças simplesmente extraordinárias e você vai descobrir o que é a efetiva capacidade de amar. Pedagogia da superação. O meu livro que iniciou estes pensamentos, eu escrevi com 50 anos de idade, porque até 50 anos de idade eu não pensava nisso. Porque aos 16 anos de idade, fazendo música para festival, a minha música foi eleita. E a partir da música, eu parei de olhar para a minha cara. Porque quem tem defeito na cara, você sabe o que mais incomoda? É o que tu faz de constrangimento com a outra pessoa. Você sente a outra pessoa agredida. Você sente a outra pessoa constrangida. Você sente a outra pessoa desviando o olhar. Você sente a outra pessoa se espantando. Isto é o que mais incomoda quem tem defeito na cara. O que você faz com os outros. Então, meus 14, 15 anos, eu não andava na rua, eu corria para não ser visto, preocupado com o que as outras pessoas sentiam. Aos 16 anos, fazendo música, ela foi eleita e simplesmente eu parei de olhar para a minha cara. De 16 anos até 52 anos de idade, não existiu mais. E, estimulado por um querido amigo, Roberto Chiniachik, meu amigo de infância e de juventude, ele falou, tu vai escrever um livro da tua vida, porque o que tu fez na tua vida é impossível, e você tem que registrar. E ali escrevi O Voo do Cisne, a pedido do psiquiatra amigo Roberto Chiniachik. E O Voo do Cisne é uma fábula, a fábula de Hans Christian Andersen, é de um
bichinho que nasce num lugar que ele não se sente bem, que ele é escorraçado, maltratado. Ele foge dali e um dia ele vai num lago e ele vê ao longe no lago aves lindas voando e ele se vê no espelho igual àquela ave. Então ele descobre que ele não era um pato, que ele era um cisne. Hans Christian Andersen. E ali o voo do cisne se trata exatamente da revolução dos diferentes. Os diferentes que criam as poderosas revoluções. E quando assistimos aqui professores e doutores, como este exemplo que foi apresentado, fantástico, você vê ali um ser humano que é extraordinariamente rico na sua diferença. E como ele é diferente, ele acredita de tal forma que ele realiza algo que somente os diferentes poderiam realizar. Meu querido amigo, maestro João Carlos Martins, 60 anos de idade, não pode mais continuar tocando, maior intérprete de Bach do século XX. Ele falou, graças a Deus que isso aconteceu comigo. Eu me transformei num ser humano muito melhor do que no intérprete. Eu aprendi a humildade, o humor, o humanismo, e tive que aprender uma nova profissão, que foi a de maestro. E ele me disse, quando eu abandonei o dom que Deus me deu, eu só fui infeliz. Quando ele não pôde mais continuar tocando, foi fazer outras coisas, mal sucedido, e ele retorna para a música. Ele diz, a música venceu. Quando eu abandonei o dom que Deus me deu, eu fui infeliz. E aqui fica uma questão. Encontramos o nosso dom? Tem muita gente de cara perfeita, encontrou o dom. Talvez aí esteja um dos ângulos mais provocativos que posso deixar com todos. Se o dom não foi encontrado, talvez a verdadeira felicidade nunca seja. Agora, minha mãe adotiva, Dona Rosa Hoffmann, quando saí do hospital Santos, internado de 1956 até 1960, 4 anos, e lá teve também um anjo. Dr. Silvio Correia, um cirurgião plástico único, naquela época, pelo que eu soube, especializado em queimados. Esse homem reconstruiu minha cara onde pôde com os enxertos e com as tecnologias existentes nos anos 50. Depois do Dr. Silvio, nada mais aconteceu. Foi Dr. Silvio, dos meus 4 aos meus 7, 8 anos de idade, que, com a tecnologia daquela época, com anestesias de clorofórmio, foi ali, aquele anjo, que me deu uma arrumada na cara. Mas não basta isto. Minha mãe adotiva, quando eu saí do hospital, Dona Rosa, dizia, você tem que ajudar sua mãe na feira, menino. Você é o único menino que não ajuda a mãe na feira. Eu morria de medo de sair na rua, de ver os moleques. Cara queimado, churrasco, chuleta, caramba. Não queria sair para a rua, eu queria ficar escondido no meu quintal. E a Dona Rosa falava, vai com a mãe na feira. Eu subia no telhado, ela não conseguia me levar. Eu passava a semana escondido no fundo do meu quintal. Quinta-feira, dia da feira, e quem é santista, Praça José Olímpio de Lima tem feira lá até hoje, às quintas-feiras. E lá, Dona Rosa, venha, desce. Eu subia no telhado e não ia. Na terceira vez, acordei com o meu braço amarrado ao braço da Dona Rosa de manhã cedo. Ela me arrastou à feira, chutando, berrando, gritando. E quando chegamos na feira, primeira barraca, a barraca das batatas. Ela fala assim para mim, filho, presta atenção na batata. Pega uma a uma com a sua mão e não me tira a atenção da batata. Seu pai é português e ele gosta de batata cozida. Um monte de gente em volta da barraca vem se reunindo para me ver, que eu era o ET, porque a feira era a rede social da época. E meninas, pessoas e minha mãe recebendo todo mundo. Vem uma senhora gigantesca, que eu não me esqueço dela nunca, alta, abraça minha mãe e berra e diz, meu Deus do céu, Dona Rosa, como seu filho ficou? Quando eu ia olhar para aquela mulher, Dona Rosa me dá uma bronca que eu não estou prestando atenção na batata. Vem uma outra mãe com o menino pela mão, aponta o dedo para mim e fala para o filho, filho, olha lá, quando eu digo para tu não mexer com fogo, olha como tu vai ficar. E quando eu ia olhar para aquele menino, Dona Rosa me dá uma bronca que eu não estou prestando atenção no que eu tinha que fazer. E me leva pela feira, prestando atenção no alho, na batata, na cebola.
Volta para casa, o pai abraça, a mãe abraça e diz assim: obrigado, filho. Ninguém vai dizer que nós não sabemos te dar educação. Fiquei feliz. Semana seguinte, voltei com minha mãe à feira por minha livre e espontânea vontade. E o que vocês acham que acontece? É óbvio, moleque, cara queimada, não vou te chamar de pequeno príncipe. Aí eu queimado. Aí tu olha bem para ele, é um gordão, é o Buda. O outro é o Chico Boy, estiquei esse chulé fedido, Zé da Pinta, cada moleque tem um defeito. E se não tem, tu inventa que ele possa acreditar que tem. E logo depois, 15 minutos, o Buda, o Chico Boy, a molecada da minha rua, começamos a chutar laranja na feira, brincar um com o outro. E o dia mais feliz da minha vida foi o dia seguinte à feira, quando os meninos da minha rua, Rua Princesa Isabel, Vila Belmiro, Santos, bateram na porta da minha casa e me chamaram para jogar bola com eles. Pessoal, eu me lembrava disso. Eu só fui me lembrar disso com 52 anos, já como diretor estatutário do grupo do jornal Estado de São Paulo, quando 2 americanos vêm ao Brasil escrever um livro chamado Succeed on Your Own Terms. Entrevistaram 30 pessoas pelo mundo e no Brasil, a mim e ao maestro João. E na minha sala, no Estadão, eles me fazem a pergunta mágica: primeira vez na vida que você sentiu a maior felicidade da sua vida? Eu nunca tinha pensado nisso. Falou: volta no tempo, volta no tempo. Eu voltei e me lembrei dos moleques da minha rua me chamando para jogar bola com eles. Eu falei: que alegria eu tive nesse dia. E aí vem a pergunta mágica dos americanos. Todo sucesso é resultado de um processo. O que aconteceu antes para que os meninos fossem te chamar? Eu nunca tinha pensado. Comecei a chorar na frente deles, porque veio à minha mente a minha mãe amarrada a mim e me levando onde eu jamais iria, e não dizendo que ela ia me proteger, que ela ia não deixar ninguém mexer comigo, dizendo que, na verdade, ela não queria ser vista como uma mãe que não sabia educar um filho, porque era o único filho que não ajudava na feira. E quando chegamos na feira, me fez prestar atenção na batata, no alho, na cebola. Eu descobri que eu estava ali naquele momento como diretor do grupo Estado de São Paulo, porque uma mulher me fez prestar atenção no que eu tinha que prestar e não nas manchas da minha cara queimada. O voo do cisne, obrigado. Diversas entrevistas, numa fantástica com Jô. Quando eu falo Jô, nós somos o responsável pela edição do Jornal Nacional das Nossas Mentes. Mas isso demora. Segredo: admirar pessoas, admirar seres humanos. E nisso, meu pai e minha mãe adotivo, eles tinham um segredo. Eles me obrigavam a admirar as pessoas do meu bairro. Eles me obrigavam a admirar o dono do posto de gasolina. Eles me obrigavam a admirar o João, que era estivador. Filho, aquele homem trabalha na estiva. Você sabe o que ele faz? Ele carrega saco de café. Um saco de café, filho, é 60 quilos. Mas aquele lá, o João, ele carrega 2 por vez. Admirava o João, admirava as pessoas do meu bairro. E este poder da admiração pelos seres humanos é que acabou sendo o grande código que me trouxe até aqui. E é um obrigado a dezenas e dezenas de seres humanos ao longo dessa trajetória. Meu pai Antônio Alves, comigo, português de Trás-os-Montes, ele dizia todo dia para mim: filho, não tenhas vergonha da tua cara, tenhas vergonha na cara. Um homem é o seu caráter. E falava bravo, português, Chaves, Trás-os-Montes. Todo dia eu ouvi este português me berrando isto: não tenhas vergonha da tua cara, tenhas vergonha na cara. Aí agora, um mês atrás, que ironia do destino, apareço eu com a minha cara na revista Caras. Eu fico imaginando este velho português, se aqui estivesse Antônio Alves. E pessoal, um instante é o que decide a nossa vida. O que fazemos a cada instante, esse vai ser o tema do meu novo livro. Dessa foto aqui na Praia de Santos, onde andei, onde chorei, onde berrei, onde vivi,
e onde aos 16, 17 anos consegui, a partir da música que brotava dentro de mim, um olhar que a minha cara não tinha mais nenhuma importância. Alguns amigos cirurgiões plásticos, depois já na minha carreira, já como executivo, João, você não quer fazer aí? Mas eu, não, eu não vou me reconhecer. Não, eu não quero saber de mexer em mais nada, já foi, já está bom. E outra, não tomo mais uma anestesia por razão de uma cirurgia plástica de forma alguma, a não ser que seja um problema efetivamente sério que tenha que ser tratado. Então, os instantes decidem as nossas vidas. E hoje aqui, meu caro Luciano, neste dia aqui, eu estou apresentando um treinamento da pedagogia da superação. A minha tese transformada num programa, num curso. E escolhi este dia aqui pelo ato simbólico que ele significa. O teu instituto, Mais Identidade, com certeza é um instituto que, além do resgate do aspecto dessa dignidade humana, muito provavelmente ele tenha muito a ver com aquilo que eu ouvi do meu pai, Antônio Alves. Não tenhas vergonha da tua cara, tenhas vergonha na cara. Então, educar para a superação não é alguma coisa que nós temos que fazer quando acontece o trauma. Educar para a superação deve nascer na primeira infância. E deve ser trabalhada ali o conceito da superação. Porque superação não se faz só quando se queima a cara, quando se tem um câncer, quando se perde 2 pernas. Superação se faz como um projeto de vida. Porque viver neste planeta Terra, obrigatoriamente, nós estaremos o tempo inteiro sob circunstâncias obrigatórias de superação. Então, por que não conseguimos? Por que muita gente desiste? Por que pessoas apontam o dedo para outros? Por que bota a culpa no outro? Por que reclama? Por que eu não posso? Por que eu não vou? Por que eu sou vítima? Vítima. Nada pode ser mais indigno de um ser humano que se sentir vítima. Portanto, por que isto? É obrigatório, desde a nossa primeira infância, sermos preparados para o existir neste planeta, compreendendo que teremos que superar sempre. Gente de berço rico, melhores escolas do mundo, doutor nas instituições mais fantásticas do planeta, ricos, CEOs, executivos, poderosos, presidentes de poderes, não me deixaram, não me permitiram, a culpa é dele. Com certeza, faltou para esses seres humanos, na primeira infância, o sentido efetivo do que significa superar. Então aqui vai um teaser do que vai ser este trabalho. Que a grande